para eu postar depois a gravação. Então, vamos lá. Ó. Aqui na apostila. Então, o conteúdo de hoje começou falando sobre a digestão, né? E ele explicou aqui sobre os carboidratos, sobre as proteínas, os lipídios, né? Os carboidratos, quando eles são quebrados, eles se tornam glicose, né? Açúcar simples. A proteína vira aminoácido e as gorduras viram ácidos graxos e glicerol. As nossas células, a constituição do nosso corpo precisa de todas essas partículas pequenininhas, tá? Da onde vem o amido? Do pão, da batata, da mandioca, do arroz, tá? E a proteína? Vem da carne, né? Do vermelha, vem do frango, do peixe, do leite, dos ovos. E as gorduras, né? Na carne vermelha, nas carnes, tem um pouquinho de gordura também. Mas aqui a gente está falando do azeite, do óleo de soja, né? De castanha, de amendoim, que é rico em óleos, tá? Então, vem aí os lipídios. Então, aqui ele mostra o trato digestivo, né? A boca, né? Aqui a faringe, o esôfago. Aqui a gente tem o estômago. Olha, ele fica escondidinho atrás do pâncreas. O fígado é essa glândula enorme aqui, gigante. E depois aqui tem os intestinos, né? Que a gente tem aí o intestino delgado, o intestino grosso, né? E aqui a gente tem, né, no finalzinho que a gente tem o intestino reto, e aqui, só nessa porçãozinha aqui, a gente tem o ânus, né? Essas glândulas aqui, o fígado e o pâncreas, tá? Elas vão secretar aí substâncias, enzimas importantes para nossa digestão. No caso do pâncreas, ele vai liberar a insulina, que vai quebrar o açúcar, né? Vai quebrar aquele amido grande, né, em açúcar, transformar em açúcar. E o fígado, ele vai produzir aí a bile, né, nessa glândula verdinha aqui, que vai quebra de gordura aqui no intestino. Só tô dando uma relembrada, tá? No que ele falou. Então, na boca, né, que a gente tem aqui a produção da saliva. A saliva tem uma enzima que se chama amilase, que vai quebrar o amido, né? Vai começar, então, a digestão aqui na boca. Os dentes vão ajudar aí nessa quebra dos alimentos, né? Transformando eles em pequenininhos. E aqui tem esse experimento aqui. Esse experimento aqui eu vou fazer na sexta-feira com vocês, tá bom? Não vou fazer hoje, nós faremos na sexta-feira. A gente tem mais tempo, tá? Então, aqui, ó, a faringe e o esôfago, né? O esôfago, ele vai sofrer aqui o que a gente chama de movimentos peristálticos, tá? Esses movimentos peristálticos é feito involuntariamente, tá? Que é um músculo liso, então ocorre involuntariamente. Então você engole a comida e a comida vai ser empurrada até chegar aqui no estômago, ok? Aqui no estômago a gente tem o suco gástrico, né? Vai fazer com que ele tenha contrações também, vai fazer com que aquela massa que chegou aqui se torne como se fosse uma papa, que é chamada aqui, ó, de quimo, tá? Esse bolo alimentar. Daqui ele vai passar para o intestino, né? Então, aqui é a primeira porção do intestino, que é chamado de duodeno. Então, aqui no duodeno, no intestino, ele vai receber mais substâncias, né, que vão fazer aí a quebra de gordura, quebra de proteínas, né, que vai ajudar, que vai ser absorvida no intestino grosso.
Tem aí depois a parte do jejum no ilho, né, que é a maior parte aí do intestino delgado, que vai estar fazendo todo esse processo de quebra, tá? E a parede do nosso intestino, ela é toda assim, ó, cheia de voltinhas. E dentro de cada uma dessas voltinhas aqui, que é chamada de microvilosidades, tá? É onde vai ser absorvido os nossos alimentos. Então, cada dobrinha pequenininha que tem aqui, tá? É o que vai fazer com que absorva aí os nutrientes, tá bom? Então, aqui no intestino grosso é onde vai ser formado, né, o bolo fecal, é onde ocorre a absorção da água, a absorção dos nutrientes, tá? Aqui ele está falando do fígado e do pâncreas, né, que são glândulas, tá? Eles não são órgãos, são glândulas, ok? E cada um tem uma função aí específica. O que ele não falou foi aqui essa parte sobre os cuidados para a saúde, né? Então, o que a gente precisa fazer para ter aí uma boa saúde, né? Comer bastante frutas, comer verduras, legumes, né? Arroz, feijão. A menina está recusando o bolo. Duvido que se eu aparecer com um prato de frutas e um prato de bolo, vocês vão recusar o bolo. Ai, professora, por Nem eu, uva. Ai, por uva sim. Por uva nem sim. eu que Nossa, sou o mais professor bobinha, nem eu que sou professora, mais uva, bobinha, eu vou recusar. meu pai ele compra uva em um dia, acaba no mesmo dia. Você come tudo, né? Não, é perfeito, uva, perfeito. Não, perfeito, perfeito. Não tem zero defeitos, uva, Que zero bom que defeitos. você gosta, mas não adianta A melhor comer coisa só da uva é uva. comer a casca e depois comer o recheio dela dentro, a semente. A professora, É, né? Sim. falou uma coisa aqui. Poderia ser um bolo de chocolate com morango, aí comeria os dois. Sim. Mas, então quer dizer que a gente tem que preferir esses alimentos e recusar esses? Não é que é recusar, mas evitar. Pode comer o bolo? Claro que pode. O bolo de aniversário, a coxinha? Claro. Só que o bolo, a coxinha, essas coisas, esse tipo de alimento não pode ser o que você vai comer no dia a dia, né? Ah, no domingo vai ter uma festa de aniversário, então vou comer bolo, vou comer cachorro quente, vou comer coxinha, vou me esbaldar, né? Vou comer brigadeiro, beijinho. Ok, não tem problema. O que não pode é você comer todos os dias, né? Ah, hoje minha mãe fez um bolo de cenoura, sem cobertura. Posso comer? Claro, você não vai comer o bolo inteiro, você come uma fatia no café da tarde, por exemplo, né? Então a gente tem que buscar aí na nossa alimentação ter equilíbrio, não tomar muito refrigerante, não tomar muito café, né? O chamate também, ele é, como se diz, não é que ele é ácido, mas ele tem propriedades que estimula a produção de ácido gástrico, então a gente precisa evitar esse tipo de alimento, tá? Por que a gente tem que tomar cuidado com a nossa alimentação? Porque a gente pode desenvolver isso daqui, ó, úlcera ou gastrite, né? Pessoas que são, assim, muito nervosas, têm muita ansiedade, né? Não tem paciência de esperar, tem bastante chance de desenvolver a gastrite, né? Por quê? Você fica muito nervosa, muito ansiosa, o seu corpo reage, vai aumentar a produção de ácido gástrico no seu estômago, tá? E ele acaba inflamando, ele acaba machucando o seu estômago, né? E aí o que você vai sentir? Tá aqui, ó. Vai sentir dor, azia e náusea, tá? Entre outros sintomas. Ela pode ser crônica ou pode ser aguda. O que significa gastrite crônica ou aguda? A gastrite aguda significa que ela vai estar ali presente por um tempo, você faz o tratamento, aprende a ficar mais calmo e ela passa. A crônica é aquela que não passa nunca, né? Você está constantemente com esses sintomas. O problema de você estar constantemente com esses sintomas indica que você pode acabar tendo uma lesão mais séria no seu estômago
e que vai acabar desenvolvendo uma úlcera. No caso da úlcera, é quando você já tem uma ferida grande dentro no seu estômago, tá? Ela pode vir aí causar um problema sério, né? Se ela se romper, se ela abrir de vez a parede do estômago, o suco gástrico pode vazar para a cavidade, né, abdominal, e a pessoa pode morrer, né? Então, é bem perigoso. Existe também uma gastrite que é causada por essa bactéria aqui, ó, Helicobacter pylori, tá? Então, como é que a gente faz para evitar essa bactéria? Alimentação saudável, evitar pôr a mão na boca, evitar de comer alimentos não cozidos, né? Se for comer uma salada, não dá para cozinhar a salada. Precisa lavar direitinho, deixar de molho na solução de cloro, né? Com água bonitinho durante uns 20 minutos. E aí você pode comer tranquilamente, tá? Evitar comer fora de casa, né? Então, tem que tomar aí alguns cuidados para evitar essa bonitinha aqui. Ela causa aí uma gastrite aguda, né? Então, você tem durante um tempo, você toma antibiótico e você melhora. O problema é que você demora para conseguir eliminar ela, porque ela é bastante resistente, ok? E aí, vamos fazer aí algumas atividades. Então, página 32, página 33, vamos lá. Então, com base na ilustração, escreva o nome dos principais órgãos componentes do sistema digestório na coluna da esquerda e relacione-os à descrição e suas funções na coluna direita. Vamos ver se eu consigo aumentar aqui. Vai ficar mais fácil para vocês verem. Aqui. Então, olha só. O primeiro órgão, né, é aqui, ó. É a boca. Certo? O segundo, aqui, esôfago. O terceiro, aqui é a glândula do fígado. Quarto, é o estômago. Aqui embaixo, ó, bem pequenininho aqui, ó, quase escondido, não dá para ver, fica o pâncreas, tá? O 6, a gente tem o intestino delgado e o 7, a gente tem o intestino grosso, ok? E aí, a gente faz a conexão aqui com as frases aqui ao lado, né? Então, órgão que produz um conjunto de enzimas que são lançadas no duodeno. Aqui, né? O pâncreas. 3. Produz a bile que atua sobre as gorduras. Então, aqui, ó. Esse daqui, que é o fígado. A digestão se inicia nesse órgão. Constitui... Vou ver aqui que eu não estou conseguindo ler. Então, a digestão se inicia nesse órgão, constituindo uma etapa importante da digestão química e mecânica. Por que química e mecânica? Tá vendo os dentinhos? Eles vão fazer a parte da digestão mecânica. E a saliva, que tem as enzimas, vai fazer a digestão química. Então, na boca tem digestão mecânica, dentes, e a saliva que faz a digestão química, tá? Depois, canal muscular que liga a faringe ao estômago. Então, tá aqui, ó, o esôfago, né? Então, lá a faringe aqui ao estômago, certo? Depois, órgão que apresenta suco rico em ácido clorídrico e pepsina, uma enzima que age sobre as proteínas. Então, aqui, ó, estômago, certo? Aqui, 5 não, 4, né? Aqui, ó, estômago, 5 é o pâncreas aqui embaixo. Então, aqui é 4, estômago. Depois, órgão responsável pela absorção de água, formação de fezes.
Então, aqui, né? Intestino grosso. E, por último, o órgão mais extenso do sistema digestório, em sua Intestino da delgado. secreção da maioria das enzimas, né? Então, aqui o 6, que é o intestino delgado. Professora, por que o nosso intestino delgado parece linguiça? Porque ele é muito comprido e ele tem que caber em um espaço pequeno. Se eu não me engano, acho que são 5 metros que a gente tem de intestino, 5 a 6 metros, acho que por aí, contando o intestino delgado e o intestino grosso. E como a gente não tem uma cavidade abdominal muito grande, a nossa cavidade abdominal é pequena, ele precisa ficar aí todo torcidinho para ele caber naquele lugar. Por isso que fica parecendo um minhocão aí. Ok? Ok. Depois do outro lado. Ficou melhor. 2. Sobre a digestão em seus órgãos, assinale a alternativa que se relaciona a cada uma das sentenças a seguir. O bolo alimentar caminha ao longo do sistema digestório. Só um minutinho aqui que tá acabando a bateria do meu computador. Então, o bolo alimentar caminha ao longo do sistema digestório, principalmente pela ação dos suco gástrico. O suco gástrico, ele vai fazer a digestão dentro do estômago. Então, não é isso. Piloro é o anelzinho, tá? Que tem lá em cima, na parte inicial do estômago e na parte de baixo, ó. Não dá para ver. Vou pôr lá no estômago. Intestino, estômago. Então, ó, aqui nessa região e aqui nessa região a gente tem um anelzinho que se chama piloro, tá? Que é o que vai impedir que o alimento que está aqui, ele venha para cá. E o que está aqui, venha para cá, tá bom? Jejuno e duodeno. Jejuno e duodeno são partes do intestino delgado. Então, o que fala aqui sobre a ação de movimentos é essa aqui, ó, movimentos peristálticos, tá? Por que isso? Porque é um músculo liso, tá? Não é igual a musculatura que a gente tem aqui, ó, no braço. Aqui a gente tem musculatura esquelética, tá? No esôfago, estômago, intestino, é tecido muscular liso, então movimento involuntário, tá? Então, esse movimento involuntário é chamado de movimentos peristálticos, ok? Existem pessoas que apresentam dificuldades na absorção de nutrientes, desenvolvendo a chamada doença celíaca, que se caracteriza pela sensibilidade ao ou a presente em muitos alimentos. Tá? Então, quando se fala da doença celíaca, está se falando do glúten, ok? O glúten é uma substância formada a partir do momento que você está amassando a massa, tá? É o que vai fazer com que dê a formação da liga entre as moléculas de trigo para formar o pão, ok? As fezes são... eu não falei dos outros, né? Amido. O amido é uma molécula grande, é uma cadeia grande, ele é um carboidrato. Quando ele for quebrado, né? Quando ele for digerido, ele vai se transformar em glicose, tá? Ele não se transforma em glúten. Hemoglobina é a substância que está presente dentro das hemácias e que tem na sua composição o ferro, por isso ele tem cor vermelha. E o leite é aquela substância que a gente já conhece, que a gente toma todo dia de manhã. Proteína e gorduras, vitamina A.
As fezes são os resíduos finais do processo digestório. Formam a porção final do intestino grosso, órgão cuja principal função é realizar a absorção de água. No intestino grosso, vai ter secreção de suco digestivo? Não. Isso daqui acontece lá no estômago, tá? Digestão de lipídios vai acontecer no intestino delgado. Digestão de proteínas também acontece no intestino delgado, ok? A digestão combina com processos mecânicos e químicos. Antes do ano de 1700, acreditava-se que os processos mecânicos eram os grandes responsáveis pela transformação dos alimentos, combatido com a descoberta da ação dos sucos digestivos. Qual a importância da digestão mecânica? Onde esse tipo de digestão acontece? Bom, é fácil, né? Então, se eu tenho, por exemplo, um pãozinho, vamos pensar no pãozinho francês do café da manhã. Eu consigo pegar o pãozinho, enfiar inteirinho na minha boca e engolir? Alguém consegue fazer isso? Eu não. Não dá, né? Como é que eu vou fazer, então, para digerir aquele pãozinho? Eu vou ter que cortar ele em pedaços pequenos. Então, como é que eu faço? Ponho o pãozinho na boca, com os dentes da frente, que são os incisivos, eu vou morder, eu vou rasgar, vou cortar uma parte. Cortei aquela parte. Aí é só engolir? Ainda não, o pedaço ainda está muito grande. Se eu tentar, eu vou até conseguir. Mas vai dar um trabalho danado e ele pode ficar preso aqui. Como é que eu vou fazer, então, para engolir? Vou usar os meus dentes de trás, os molares, e vou mastigar. Vou quebrar em fragmentos pequenos. Vai ficar fácil de engolir? Aí fica, porque aí ele está em pedaço pequeno. Conforme eu vou mastigando, a minha saliva vai ajudando a formar como se fosse uma pastinha. Como o pão é feito de amido, né? Tem amido presente, então ele vai quebrando essas partículas, ele é rico em carboidrato, então ele vai quebrando essas partículas, e aí quando a gente engole pedacinhos pequenininhos. Tudo bem? Tranquilo, né? Depois, se vocês quiserem copiar a resposta aqui, pode, mas eu prefiro que vocês façam a resposta na língua de vocês, que fica mais fácil depois para vocês estudarem, tá bom? Vocês podem ver que na minha resposta eu não fico seguindo o que está escrito aqui, não, né? Eu prefiro explicando. Apesar do estômago ter ganhado bastante evidência nos estudos iniciais da digestão, qual é o órgão onde ocorre a maior ação das enzimas disponibilizando os nutrientes? No intestino delgado, né? Principalmente aí na região do duodeno, tá? Então, lá logo na primeira porção lá do duodeno, ok? Bom, por hoje era só isso de lição. Olha só que boazinha, hein, professora, hein? Uma página de lição. Ah, tem uma pergunta na página 34. Vamos responder ela também. Nos casos de prisão de ventre, o problema é o contrário da diarreia. O trânsito intestinal fica muito lento, provocando mal-estar e a eliminação de ressecadas. Agora, pense e responde ao questionamento a seguir. Como deve ser a alimentação de uma pessoa que tem dificuldade em evacuar e pretende melhorar esse problema? Isso é muito simples, né? Eu não preciso nem ler o que está escrito aqui, ó. Nem preciso ler. Se a pessoa tem prisão de ventre, o que acontece? Ela não come a quantidade adequada de fibras, tá? Então, quer dizer que eu preciso agora pegar uns tecidos, cortar as fibras e comer o tecido? Não. O que são essas fibras? São fibras que estão presentes nas frutas, nos legumes, nas verduras, tá? Essas fibras, elas vão favorecer que a fique mais pastosa, tá? E vai favorecer com que aquela massa que foi formada, que são as fezes, ela seja empurrada com mais facilidade
para a saída, tá? E o que acontece com a pessoa que tem prisão de ventre? Como a massa fecal, ela é uma massa muito consistente, ela acaba ficando mais tempo dentro do intestino. O que acontece? Ocorre uma absorção de água muito grande e a pessoa não consegue eliminar, então ela fica ressecada. Então, além de aumentar a quantidade de fibras, comer bastante aveia, alface, tomate, couve, né? Maçã, mamão, banana, né? Tudo isso é rico em fibra. Além de tudo isso, a pessoa precisa beber bastante água. Por quê? Se uma pouca água, o seu corpo vai falar, nós precisamos de pegar toda a água possível, a gente não pode desperdiçar água. Então, ele vai retirar o máximo de água possível do intestino, né? Das fezes. Então, ela acaba ficando muito ressecada. Qual o problema das fezes serem muito ressecadas? Pode acabar ocorrendo fissuras, pequenos machucadinhos no intestino, né? E pode vir aí surgir uma infecção intestinal. Uma outra coisa que pode também vir a acontecer por conta da pessoa ter que fazer um esforço muito grande para evacuar, porque as fezes estão muito endurecidas, pode acabar ocorrendo o que a gente chama de hemorroida, tá? Que é uma inflamação que acontece aí na região intestinal. Tudo bem? Todo mundo conseguiu entender? Alguém está com alguma dúvida? Vou parar a exibição.